Boa tarde. Por que tem tão pouca gente hoje? O pessoal viu demais o Marco na semana passada, né? E aí cansou. Bom, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre ambiente de suporte a podcasts, ou seja, como que a gente pode montar um ambiente para poder publicar um podcast. Mas antes, eu tenho que dar os parabéns para alguns alunos. Felipe, Juliana Gabriele, Rafaela Mendes, Silvio e Vinícius. Por que eu tenho que dar parabéns para esses alunos? Porque eles acabaram de atingir a média da disciplina. Ou seja, já estão com 60% do trimestre, 60% da nota do trimestre. Vocês viajaram bem nos trabalhos de efeitos. Teve cada trabalho muito interessante. Gente entrevistando passarinho, entrevistando cachorro, gente fazendo trap e outras coisas. Foi muito legal. Vamos à aula de hoje, ambiente de suporte a podcasts. Então a gente vai falar, hoje especificamente, a gente vai falar sobre o ambiente Anchor, como criar uma senha. Quando você cria a senha, você tem que fazer a verificação do e-mail, a tela de abertura, a criação de episódio, as configurações do podcast, montando a capa, tela de administração, site do podcast, upload e publicação de episódios. Então vocês podem observar que existe uma certa ordem aqui, né? Bom, o ambiente Anchor é um dos diversos agregadores de plataformas de podcast. O Anchor, ele oferece gratuitamente a distribuição de podcasts nas principais plataformas de streaming e também nos tocadores. Essa ferramenta, então, permite a criação de conteúdo que lance os programas no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer, Breaker, no Radio Public, né? O Anchor permite realizar o upload de arquivos editados e, em seguida, organizá-los em episódios, com nome, descrição e capa personalizada. O upload das plataformas de streaming é automático após a configuração do programa. A plataforma é gratuita e a distribuição é realizada após rápido cadastro usando o endereço de e-mail. A gente vai ver agora justamente como é que funciona isso. Depois que você já criou a plataforma para o seu podcast, basta você ir fazendo o upload dos episódios. Então, criando uma conta, acesse o site Anchor, selecione a opção Sign Up para visualizar a página de cadastro. Digite o nome, o e-mail e uma senha. Marca não sou robô e depois clique no Sign Up. Você vai receber um e-mail para confirmar se aquele e-mail seu é seu mesmo, né? Para confirmar. E verificando o e-mail, você consegue, então, ir direto para o ambiente de desenvolvimento do Anchor. E aí a tela de abertura é essa aqui. Essa tela ela aparece quando você ainda não tem o seu podcast criado e os episódios definidos. E ela define 5 passos aqui. O primeiro passo é você fazer o primeiro episódio. Esse é a parte direta para fazer o primeiro episódio, porque é através do primeiro episódio que você vai conseguir, como direi, preencher todas as outras informações. Então, depois que você fez o primeiro episódio, é que você vai configurar as informações do podcast, distribuir o podcast, setar a monetização. No caso aqui, não existe monetização no nosso caso, e chamar por listeners. Como que eu posso traduzir listeners? Ouvintes, né? Como que é a criação de episódios? Ele tem um ambientezinho, um ambiente onde você pode gravar, você pode trazer mensagens, arquivos para cá, você pode usar uma biblioteca de sons, de áudios que estão disponíveis, e aí você vai criando uma timeline aqui nesse espaço, de forma que você pode ir organizando essa timeline e criando aqui mesmo o episódio. Tá? Ou seja, toda essa janela que vocês estão vendo aqui, de certa forma, substituiria o Audacity como um todo. É claro que isso daqui é uma ferramenta muito mais simplificada, até porque ela existe
aqui no desktop, mas ela funciona em celular também. Então isso daqui pode funcionar em celular. A ferramenta rosa, podemos utilizar áudios para fazer transições entre partes dos episódios. Essa parte rosa aqui. Muito bem. Nada disso vai ser utilizado se a gente já tiver editado o episódio anteriormente. Ou seja, no caso aqui, a gente simplesmente faria upload do episódio já pronto, em vez de usar esse editor, né? As telinhas de configuração, podcast settings, você pode colocar o nome, e o nome aqui é CG Verso, no caso. A cover art, existe um editorzinho para você montar a capa. Como nós ainda não definimos qual vai ser a capa oficial, eu criei uma capa temporária. A categoria do podcast, na linguagem do podcast, o que mais? Se ele vai ser, se ele tem linguagem explícita, ou se ele é limpinho, ou seja, não tem palavrões. O que mais? Outras coisas da conta. Se a gente tem conexão desse podcast com Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, ou seja, se você tem contas específicas para o podcast, você já pode colocar aqui. E aqui qual é a URL, ou seja, o endereço do site. O endereço do site que vai ser criado para o podcast pode ser o mesmo nome, no caso aqui CG Verso, ou pode ser outro nome, tá? Você define também qual a cor do fundo do podcast. E aí, para montar a capa, como eu falei, tem um editorzinho bem simples. Você copia uma imagem, define qual parte da imagem vai fazer parte da capa, e você pode escrever, em algumas linguagens bem resumidas, o nome do podcast. Tá? Não tem muitas opções, é uma coisa bem temporária mesmo, para quando depois você for fazer uma arte de verdade. Tá? Além disso, a telinha de administração, ou seja, na hora que você terminou de fazer montar a configuração do podcast, você pode vir aqui a parte de administração, onde nós temos inclusive, como é que eu direi isso daqui? Estatísticas a respeito do podcast, certo? Número de pessoas que já ouviram, quantas pessoas ouviram, etc. E como eu disse para vocês, quando você cria um podcast no Anchor, ele também cria um site. Ele já cria um site de forma automática. No nosso site, no caso, ele está com essa cara aqui por enquanto, uma cara temporária, tá? E eu já, para que ele pudesse mostrar esse site criado, eu precisei fazer upload de alguma coisa. E aí eu fiz upload de um teaser que eu tinha montado há muito tempo atrás, que ficou horroroso, não gosto de jeito nenhum, mas era o único arquivo que eu tinha para poder colocar aqui. E aí, na hora que eu fiz o upload desse arquivo, que é um teaser, né? É só um aviso para o podcast, é só uma propaganda para o podcast, ele já criou a nossa página completa do jeitinho que vocês estão vendo. E ela está no momento com essa aparência. Como que a gente pode fazer o upload do episódio? Para criar episódio, depois de fazer o upload do teaser, a tela apresenta o arquivo clicando em Save Episode. Para clicar aqui, então, o que acontece? Você pode fazer o upload do arquivo usando a biblioteca e aí ele vai aparecer aqui. Aparecendo aqui, basta salvar. Aqui, ó, click to upload ou drag files here. Ah, sim, tá. Então, todas essas opções da esquerda, record, library, messages e transitions, todas essas opções, elas são utilizadas para quando você for fazer o seu podcast usando essa janelinha, esse ambiente. Quando você quer simplesmente subir o arquivo pronto que você, por exemplo, fez no Audacity, clique to upload. É só clicar aqui direto que vai aparecer aqui o arquivo, o episódio completo. E aí basta clicar em Save Episode. Ao clicar em Save Episode, ele vem para essa janela de publicação do episódio. Aqui vai perguntar o título do episódio, a descrição do episódio e mais algumas informações. Uma delas é o quê? A capa específica do episódio. No caso aqui eu coloquei a mesma capa do podcast. Mas percebam que ao publicar um episódio eu posso criar uma capa específica.
acabou o que eu queria mostrar para vocês na apostilinha que eu montei do Anchor. Agora, tem uma última coisa que eu preciso falar sobre o Anchor, que é o seguinte, e isso todo mundo tem que estar sabendo. O Anchor ele tem uma certa limitação. Por quê? Porque ele é do Spotify. Então, o Spotify ele não vai distribuir o podcast que você cadastra no Anchor em plataformas que ele considere como concorrentes a ele, entende? Então não é qualquer plataforma, não é você publicar no Spotify o seu podcast, o seu áudio, que ele vai estar espalhado para o mundo inteiro. Ele vai ser publicado em algumas plataformas de podcast só, e não todas. Uma outra coisa que é importante vocês saberem é que quando você entra no Anchor e assina a política de usuários do Anchor, a política de uso do Anchor, você está cedendo os direitos para o Anchor de tudo que você faz dentro dele, de tudo que você publica dentro dele. E isso significa que você tem os direitos, mas eles também têm os direitos autorais daquilo que é publicado. Tá? O que não é nada legal, né? Você pensar que você que fez aquilo, o Anchor não fez nada, só foi colocar um espaço para você poder publicar, considerando que existem outras formas de publicar, né? Bom, o que mais que eu queria mostrar para vocês? O próprio ambiente. Está aqui o ambiente. Eu estou na tela dashboard, ou seja, a tela de trabalho desse podcast que a gente criou. Vocês veem aqui que aqui eu posso acrescentar as ligações, se eu tiver um Twitter oficial, tiver um Facebook oficial para o Anchor. Aqui eu copio a URL e aqui eu posso fazer um embed do podcast. Nós temos aqui 15 plays, audiência estimada 0 por enquanto, apenas um usuário ouviu, provavelmente fui eu, né, que ouvi. E aqui algumas estatísticas. Por incrível que pareça, já teve uma pessoa que ouviu esse... Como é que chama? Esse teaser que eu coloquei aqui lá em Portugal. Olha só que coisa absurda. E no Brasil, 100% foi em Minas Gerais. Clicando em View Public Site, a gente acessa o site do Anchor. No caso, o site do Anchor não. O site criado pelo Anchor para o podcast. Então a gente tem aqui a capa, o nome, onde ouvir, né? E aqui o teaser. É claro que aqui vai aparecer uma listagem, né, dos episódios. E vocês podem ver aqui quais outros ambientes você pode ouvir o podcast. Por exemplo, Google Podcasts. Se a gente entrar no Google Podcasts, já está lá publicado. Então, nós já estamos no Google Podcasts. Além disso, aqui no Spotify, esse daqui é a tela inicial do meu Spotify. Nessa tela inicial do Spotify, vocês já devem conhecer Spotify, né? Provavelmente, talvez não a ferramenta desktop, mas se eu escrever CG Verso aqui, olha, o CG Verso já aparece dentro do Spotify como podcast dos alunos do curso técnico de computação gráfica do IFTM. Não, eu não dei olhada nas capas ainda, porque o prazo ainda não se encerrou. Eu acredito que vai se encerrar na sexta-feira. Aí eu provavelmente vou olhar essas capas só na segunda de cedinho. O prazo ainda está valendo. Aliás, tem muita gente que não fez a atividade ainda. Deixa eu mostrar para vocês o que é que vocês vão fazer como atividade para hoje. Hoje é 13/5 e a tarefa é fazer pesquisa sobre hospedagem de podcasts. O aluno deverá pesquisar 3 opções de hospedagem de podcasts que não sejam o Anchor. Conheça as características e relate as opções que encontrou em um texto. Poste o PDF do texto gerado. Caso seja em grupo, não esqueça de colocar o nome de todos os integrantes, mas não esqueça também que todos os integrantes devem postar a tarefa
vocês, que é o Anchor, que é hoje em dia é a mais fácil de você fazer publicação, mas também, ao mesmo tempo, te prende dentro da proposta comercial do Spotify. Quer dizer, você não consegue. O Anchor era uma empresa à parte que foi comprada pelo Spotify. Então, e o Spotify, ele, nos últimos tempos, ele meio que tem tentado se tornar o dono dos podcasts. O que é uma coisa meio absurda, porque podcast, na verdade, é um protocolo, né, de distribuição de áudio, de distribuição de mídia. Um protocolo aberto. E o que o Spotify está tentando fazer é meio que se transformar o YouTube dos podcasts. Não sei se vocês estão me entendendo. E isso, é claro, tem muita gente rechaçando essa questão. Principalmente por uma coisa especial, que é a seguinte: o YouTube, ele paga quem produz conteúdo para ele, quando você vai lá e monetiza os vídeos. O Spotify não paga ninguém. Não pretende, pelo que eu entendi, nunca pretendeu, nem vai pretender pagar quem produz conteúdo de podcasts para colocar no Spotify. Ou seja, aí é bem ruim, né? Além deles ficarem com os direitos em cima daquilo que é produzido. Hoje nós não temos apenas uma atividade. Bom, a atividade nossa que vale ponto hoje é a atividade prática 11, que é essa pesquisa sobre hospedagem. A outra atividade é a atividade prática extra, que é a autorização da publicação. Eu preciso que vocês baixem o arquivo, o termo de cessão de direitos autorais, façam o preenchimento desse arquivo, assinem o arquivo e me mandem. Tá? Me mandem para o meu e-mail, não precisa mandar para o meu e-mail. Vocês vão publicar o documento aqui, ó, no Moodle, tá certo? Nessa atividade. Lembrando que essa atividade, ela vai permitir que eu possa, no futuro, publicar o áudio que vocês vão produzir como trabalho final desse trimestre. Caso vocês não mandem a autorização, eu vou entender que não estou autorizado a publicar esse trabalho final do trimestre. Tá? Agora, tem alternativas, né? Vocês viram que tem Google Podcasts também. Eu não mexi com o Google Podcasts, mas eu não sei como é que funciona a política de direitos autorais nele. E eu imagino, talvez, que ele também não pague, mas eu não tenho essa informação. Eu vou pesquisar sobre o Google Podcasts para poder falar com vocês. Pois é, ele é muito novo, viu, Nicole? Muito novo. Tanto que no semestre passado eu falei do Anchor e do Spotify. Talvez seja o caso de eu começar a trabalhar e conhecer mais sobre o Google Podcasts. Talvez seja uma alternativa mais legal. O Anchor tem um ambiente muito bonitinho. Inclusive, o ambiente de edição de episódios, de montagem de áudio, é bem bacana. Funciona muito bem no celular, o Anchor. Ele inicialmente, inclusive, foi feito para o celular, tá? Eu não sei se é Apple Music ou Spotify, mas um deles não paga bem nem os artistas. Artista, vou dizer uma coisa aqui. Artista nunca é bem pago, tá? Nunca. Isso é muito triste, mas é uma verdade. O que eu estou dizendo é que não quer dizer que as pessoas não ganham dinheiro com arte. O que eu estou dizendo é que é muito difícil você ganhar dinheiro com arte. Ganhar dinheiro você ganha. Mas geralmente você ganha menos daquilo que você iria merecer. Isso eu tenho certeza. Vou falar isso para Beyoncé. Não, mas aí você pegou pesado, né? É o mesmo que você comparar os jogadores de futebol dos times de Uberaba com o Neymar. Não dá, né? Os jogadores de time de futebol de Uberaba, eles merecem todos o nosso respeito. Mas não dá para comparar com o Neymar por conta da grana que o Neymar ganha. Agora, com certeza, os jogadores dos times de futebol de Uberaba mereceriam mais do que eles ganham. E eu nem sei quanto eles ganham. Nem me fale disso. Se for comparar Neymar com a Marta, aí a gente vai ficar mais triste ainda. Fiquei sabendo disso pelo Enem. Sim. Caiu alguma coisa a respeito do Enem. Mas eu gostei muito de vocês terem, de certa forma,
tido a liberdade de se expressar. Tô brincando, João. Tido a liberdade de se expressar. Teve alguns que declamaram poesia, eu achei bem bacana também. Muito legal. Muito legal. Algumas coisas que eu até fiquei, caramba, como que ele fez isso? Gostaria de aprender como é que ele fez isso. Mas isso aí, com o tempo, eu vou aprendendo, vou melhorando. Vocês estão todos de parabéns. Aliás, eu queria, de novo, dar os parabéns para alguns alunos. Nossa, mas que chato, lá vai ele falar de novo que o fulano só tira nota boa, né? Pois é, gente, mas a gente tem que incentivar. A gente tem que incentivar as pessoas a tirarem nota boa. E, nesse momento atual, tem alguns que já passaram no trimestre, na aula de hoje. Nas aulas anteriores ainda não tinha jeito de chegar nos 60%. Agora, nessa aula de hoje, o Felipe Pereira já passou na disciplina. Não, na disciplina não, nesse trimestre. A Juliana Gabriele também já passou, já atingiu 60%. Quem mais? A Rafaela Mendes, o Silvio e o Vinícius. Esses já atingiram 60% do trimestre. Me devolve meu ponto. Ai, Gabriela. Me explica o que você está querendo. É o seguinte, eu tinha feito uma tarefa, só que no dia eu fui entregar, mas eu não tive a oportunidade de entregar na data, porque eu tive que ir no hospital. E eu fiquei lá a noite toda. E aí, no outro dia, eu olhei e falei, putz, não deu pra mim entregar. Aí eu entreguei, era umas 8 horas da manhã, mas eu mandei uma mensagem. Só que eu acho que você não viu. Mas também, né? Você mandou mensagem pra mim? Mandei no Moodle. Ah, no Moodle. Logo no Moodle, que é um lugar que eu não consigo ler mensagem nunca. Eu deixo um comentário na atividade. Ah, entendi. Mas sem problema também, é um ponto, né? Ah, mas é só um pontinho, gente. Por favor, não se esqueçam de conferir sempre se a nota que está no Moodle, ela foi transportada adequadamente para o Virtual IF. Não só a nota no Virtual IF, como também as presenças. Tem alguns que não fazem uma ou outra atividade, eu acabo tendo que colocar falta. Porque você recebe presença quando fez a atividade, certo? Então, por favor, confiram lá se eu não fiz isso de forma errada. Porque a coisa é manual. Eu digito nota um por um. Muito bem. Vamos utilizar, então, esse final de aula para poder fazer a nossa pesquisa sobre hospedagem de podcasts. E eu espero vocês na próxima quinta-feira.